Meu nome é Erika Balbino, eu sou paulistana, do bairro Bosque da Saúde, aqui na Zona Sul, né? Sempre morei aqui, estudei aqui, né? E de ficar aqui até o fim. Eu tenho 43 anos, sou formada em Comunicação Social pela FAAP e tenho pós-graduação em Comunicação e Cultura pela USP. No CELAC, tive aula com o professor Denis, que é alguém que eu admiro bastante. Para falar um pouquinho sobre o livro que eu lancei em maio desse ano, eu tenho que voltar um pouquinho atrás e dizer como que a ideia surgiu, porque eu nunca pensei em escrever um livro para crianças. Eu tenho um romance que eu escrevi em 2006 e graças à boa repercussão desse livro que eu lancei esse ano, eu acabei tendo a coragem de mostrá-lo a uma editora e esse livro sai em março do ano que vem. Agora, esse livro, Num Tronco de Iroko, Vi a Yuna Cantar, que eu escrevi e foi publicado esse ano, ele foi um livro meio que por encomenda. Eu, durante 3 anos, trabalhei para a Secretaria Municipal de Cultura, através do setor de bibliotecas. Eu trabalhei no projeto Ônibus Biblioteca, né, que eu acho que o pessoal da Zona Sul conhece bem. Eu ia muito com esse ônibus para Vaz de Lima, para Aroeira, Jardim São Luís, né, Parque Santo Antônio também. E aí eu fazia a gestão dos contadores de história, né, um ônibus que faz o serviço de uma biblioteca ambulante, empresta livros, e a gente também tem contadores de história. E invariavelmente eu encontrava pessoas da capoeira, que é uma prática que eu tenho há 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. E eu sempre encontrava pessoas da capoeira e os gestores do projeto viam isso. E um dos gestores do projeto era justamente a Renata Borges, que é a proprietária da editora Peirópolis. E eu sempre falava, pô, Renata, não tem um livro de capoeira para crianças, e a editora dela justamente é focada para livros infantis, infanto juvenis também. Eu falava, poxa, não tem livro, você tem que publicar, você tem que publicar. E aí, em 2012, ela me devolveu o desafio, né? E falou, bom, então já que tem que publicar, escreve um livro sobre capoeira. E aí era mês de setembro, mês que a gente está aqui agora, a gente está há 2 dias dentro do culto da Umbanda festejar Cosme e Damião, e eu estava em uma dessas festas, porque eu sou umbandista, e de repente a história inteira começou a vir, eu sei que eu fiquei a festa inteira, parei de trabalhar, né, distribuindo os doces ali, e peguei um bloquinho, que eu sempre ando com um bloco, e comecei a escrever, não parei de escrever. Eu sofro de insônia, então eu fiquei de um sábado até o outro sábado, todas as madrugadas, escrevendo o livro, assim, o que fez com que em 3 semanas ele estava pronto. E aí eu deixei um pouquinho na gaveta, depois voltei, peguei de volta e comecei a fazer aquela edição de limpar, tirar o excesso, incluir coisas que estavam faltando. E aí, ao invés de um livro somente de capoeira, que já é algo que, apesar de estar no mundo inteiro, de estar inserido em várias classes sociais, em várias comunidades, ainda é um assunto que traz um ranço histórico muito grande. A gente tem que lembrar que a capoeira ela só saiu do Código Penal na década de 30. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nossa cidade, a gente tem posturas municipais assinadas por Tobias de Aguiar, 1835, onde você tinha a penalidade de 25 açoites para quem era praticando capoeira aqui na capital, né? Então, erroneamente, muitas pessoas pensam que a capoeira chega em São Paulo na década de 70, não. Ela chega também, grandes mestres, principalmente da Bahia, chegam à capital de São Paulo em plena ditadura militar e popularizam a capoeira de uma maneira esplêndida, né? Com o mestre Suassuna, mestre Brasília, mas a capoeira em São Paulo ela já existia anteriormente e devia incomodar, porque para você ter uma postura municipal assinada por Tobias de Aguiar, é porque os caras que estavam aqui já incomodavam bastante, né? Então eu entreguei um livro que falava de capoeira, eu entreguei um livro que misturava elementos da Umbanda, que misturava elementos de culto de nação, também conhecido como candomblé, e o livro tinha muito mais páginas do que o que me havia sido solicitado. E na verdade, quando você pega o livro, e eu vejo isso hoje no retorno que eu tenho na página do livro no Facebook, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes, mas eu também tenho um bocado de adulto
que relembra suas histórias de infância, e tenho tido um retorno muito bom. Acho que o Nirlando Beirão, que assina a orelha, ele foi muito assertivo quando ele disse que esse era um livro para crianças, mas também era um livro para adultos teimosos, né? Então... E a Renata abraçou a ideia, né? E aí eu fiz o advogado do diabo e falei, mas vem cá, a gente está dentro de um estado laico e eu estou colocando um bando aí dentro, estou colocando um bando para criança, tem música, né? Tem um CD. Mas a ideia, quando eu falei eu quero que esse livro tenha um CD, eu estava pensando em todos os pais e adultos que eu encontrei na minha vida de capoeira que não sabiam ler, né? E eu queria muito que esse livro fosse compartilhado com pai e filho, tia e filho, vó e filha e neta, né? Porque nem todo mundo é criado por pai e mãe, a gente sabe disso. No meio da capoeira a gente vê muito isso. E eu queria muito que fosse algo compartilhado, que a criança pudesse ler para o avô, que o avô pudesse ouvir o CD e entender aquela história e se reconhecer naquela história. Não é um livro que eu estou falando de um mundo só para aquele mundo, né? De mim para mim mesmo, ou só do que eu acredito para quem acredita no que eu acredito. Eu quero abancanhar muito mais gente, acho que eu estou conseguindo isso. Acho que a gente tem que falar da nossa aldeia para o mundo, né? E a Renata falou, mas por que? Você sabendo disso, por que você colocou então? E eu falei, porque para mim a Umbanda, como o Candomblé, mais do que um culto, mais do que uma religião, é uma cultura. Cultura essa que está inserida na base da identidade brasileira, né? Cultura essa que, para poder existir e sobreviver, ela intercala, ela se infiltra, né? Ela é subalterna e de repente ela está na sua cara. Então quando eu estou cantando Foram Me Chamar, eu estou aí, o que que há? É um samba, mas isso é um ponto de Exu, né? Quem nunca viu, venha ver, caldeirão sem fundo ferver, é samba, mas é um ponto de Exu. Então, já deixou, já se infiltrou, já virou outra coisa. E ter a compreensão de que eu estou falando de algo muito maior, porque esse é um livro que fala sobre um caminho, né? E eu acho que todos nós aqui, a gente procura um caminho. E no caso, eles têm a sorte de serem irmãos, então eles não estão sozinhos, eles não têm pais, eles são criados por um avô, como grande parte da população, a gente sabe disso. E eu acho que eles têm a sorte de conseguir trilhar um caminho juntos, né? Eu acho que todos nós, a gente determina um caminho pra gente, a gente define aquilo que a gente quer da vida, mas é muito chato fazer isso sozinho. E é muito fácil você não ter com quem compartilhar isso, porque se você não tem com quem compartilhar, você é o dono da razão, você é o dono da verdade. E a verdade absoluta, pra mim, por exemplo, eu acho um pé no saco. Assim, quando alguém vem com uma verdade muito absoluta pro meu lado, eu acho chatíssimo, assim. Eu li um poema do Manuel de Barros essa semana que fala: eu não sei nada sobre quase tudo e acho que isso explica o resto. E eu adorei isso. Eu estou num caminho em eterna construção, né? Caminho esse que, na minha visão de umbandista, não começou aqui e nem vai acabar aqui, né? Portanto, eu não tenho uma opinião absoluta, né? Sobre a minha obra. Eu só quero que ela replique, né? E que as pessoas se divirtam lendo o livro, que as pessoas ouçam o CD. O CD também me deu muito trabalho, assim, acho que o CD me deu mais trabalho do que o livro. E assim, nós fomos nos descobrindo. É como se o CD fosse uma retomada dos parâmetros da fábula que eu havia escrito para o livro. Porque nós fomos construindo um caminho sem ao certo saber. Eu tinha um objetivo, mas você construir com outras pessoas, essa construção ela pode mudar, porque as pessoas também trazem colaborações, elas trazem a sua bagagem de vida, sua bagagem cultural, as suas dificuldades, a sua timidez. Eu lembro que nas primeiras gravações com a Silvia, eu e o Jack, a gente falava, não olha pra mim. E eu então não olha pra mim, porque a gente morria de vergonha de fazer aquilo. E quando você escuta o CD, eu acho que é tão prazeroso quanto ler o livro.